Olá pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre o coma, né? Sobre as situações de coma, sobre o que é coma, como que acontece isso no nosso organismo. Quando a gente fala em coma, a gente tem que entender que isso tudo está relacionado a nível de consciência. Isso tudo está relacionado a como o nosso organismo reage à nossa consciência. E o que é a consciência? Consciência é um estado de completa percepção do meio, né, de si e do meio. Ou seja, o que acontece diante de determinada situação. Ou seja, a gente está lúcido, orientado, compactuante, então eu sei quem sou eu, o que está acontecendo comigo e como que funciona algumas coisas. Agora, a partir do momento que eu não tenho mais noção do ser, ou eu não tenho mais noção do estar, né, do que está acontecendo, a gente perde o grau de alerta e a gente perde o conteúdo da consciência. Então, para a gente estar consciente, a gente tem que entender o nosso grau de alerta diante de uma determinada situação e o nosso conteúdo da nossa consciência. Ou seja, grau de consciência é o grau de alerta comportamental, ou seja, o meu grau de consciência simplesmente significa se eu estou acordado, se eu estou dormindo, se eu estou percebendo o que está acontecendo ou não. Grau de consciência é isso, é só nível de alerta. O quão alerta, o quão acordado eu estou diante de uma situação. Já o conteúdo de consciência, aí já é o que tem dentro da minha consciência, o que eu estou pensando, de que modo que eu estou pensando. Ou seja, é a soma de todas as funções cognitivas e afetivas do ser humano. Então, a nossa memória está dentro do conteúdo, a nossa crítica, o nosso humor, as nossas referências enquanto sentimento, a nossa linguagem, tudo isso está dentro do conteúdo de consciência. Grau é simplesmente se eu estou alerta ou não, e conteúdo é somente o que tem dentro daquela percepção, o que eu estou pensando no momento. E aí a gente chega no conteúdo, no conceito, na verdade, de coma. Então, coma nada mais é do que um estado onde esse indivíduo não demonstra conhecimento de si e nem do ambiente. Né? Então, é um estado que o paciente está fora do meio, então ele não está tendo contato, ele não se liga, não se conecta nem a si mesmo e nem ao meio, ele tendo ausência ou então extrema diminuição do nível de alerta. Às vezes a pessoa em coma, gente, ela reage a alguns estímulos. Ela reage porque ela está um extremo grau aí de diminuição, mas tem o seu reflexo, tem a sua reação contra o comportamento, mas não é capaz de reter isso e não é capaz de devolver em formato de uma resposta um pouco melhor, tá? Mas o fato do indivíduo estar em coma não necessariamente não quer dizer de longe que esse paciente está morto, não tem nada a ver. Simplesmente está querendo dizer que no momento tem uma ausência de um nível de alerta ou tem uma extrema diminuição do nível de alerta, que é o nível de consciência. E aí, por isso, ele permanece não responsivo. Por isso, ele não responde a nenhum estímulo, nem interno, né, nem estímulo realizado para ele mesmo, e nem estímulo feito de fora. Então, em algumas percepções, é isso mesmo que pode acontecer. Tá? E aí, obviamente, um paciente em coma permanece com os olhos fechados em todo o período. Quando a gente fala de nível de consciência, a gente entende que o paciente pode estar letárgico ou sonolento. Então, tem vários níveis de um estágio de consciência. O primeiro deles, e o mais tranquilo, é um estágio letárgico ou sonolento. Então, eu posso dizer que o paciente está sonolento, ou eu posso dizer que o paciente está letárgico, com uma certa letargia. Quando que eu posso dizer isso? Quando ele acorda com estímulo auditivo. Quando eu chego no quarto, ele está dormindo, mas se eu chamo esse paciente, se eu interajo com esse paciente, ele já naturalmente ele já acorda. Então ele está letárgico, né, sonolento, mas ele desperta ao meu estímulo auditivo, ao meu chamamento. Já esse paciente estaria num estado confusional agudo, chamado de delírio. Delírio é o termo técnico correto,
quando está faltando atenção para aquele estímulo, quando ele não está conseguindo se concentrar, quando ele está desorientado, né? Quando ele tem um distúrbio de memória, não sabe o que está acontecendo, começa a ver vozes, vulto, e não entender mesmo o que está acontecendo, tem um rebaixamento de nível de consciência e começa a ter alterações, né? Alopsiquicamente, alterações psicomotoras, a gente fala que ele está num estágio de delírio. E realmente é o termo, delírio. Então, é essa desorientação, essa incapacidade do paciente de se conectar com ele e com o meio. Então, ele pode estar alerta no sentido de estar acordado, mas ele está delirando. Ou ele está delirando acordado, como nos casos febris em alguns momentos, né? Crianças também, isso acontece muito, que elas estão delirando de tanta febre. Um terceiro caso de nível de consciência é a obnubilação. Ou seja, o paciente está obnubilado. O que isso quer dizer? Que ele só vai acordar, ele só vai reagir se eu der um estímulo vigoroso tátil e auditivo nele. Se eu fazer um estímulo doloroso, né, se eu realmente fazer um estímulo com força, ele vai reagir. Se eu fizer um estímulo auditivo realmente intenso, de falar muito alto próximo do ouvido dele, ele vai reagir. Mas ele só vai reagir balbuciando, ele só vai reagir resmungando, ele só vai reagir com palavras simples, e talvez até palavras que não têm nexo nenhum, no sentido do simplesmente resmungo, do simplesmente ronronar. Então ele vai ser muito mais reativo ao estímulo doloroso do que realmente falar com você. Então o paciente está obnubilado. Você chega no quarto, ele está desacordado, né? Na verdade ele está dormindo, sonolento ali, e você começa a chamá-lo pelo nome naturalmente, ele não reage. Você tem que fazer um estímulo doloroso nele e realmente chamá-lo pelo nome, como se fosse gritar, realmente falar um pouco mais alto e próximo do canal auditivo dele para que ele perceba. Porém, ele não vai te reagir respondendo e conversando naturalmente com você. Ele vai te reagir emitindo sons. Ele vai te reagir falando uma palavra ou outra solta, como é o caso da alteração da resposta verbal lá da escala de Glasgow. Ele vai somente reagir ao teu estímulo doloroso e ao teu estímulo auditivo, e não necessariamente dialogar com você. Então a gente fala que esse paciente está obnubilado. Já esse paciente está num estágio de torpor, ou ele é um paciente que está em coma torporoso, que é o termo que se utiliza, quando ele necessita de uma estimulação dolorosa, quando só o auditivo não vai funcionar e ele reage emitindo palavras totalmente incompreensíveis, aí realmente ele ainda está num estágio pior do que o obnubilado, porque o obnubilado ele ainda pode falar uma palavra, mesmo que não tenha nexo com nada. No torpor, ele só vai sim resmungar ou falar sons que você não compreende. Sílabas, né? Monossílabos que você não compreende. No máximo, a abertura ocular. Ele pode abrir os olhos, mas sem olhar e fixar em nada e naturalmente fechar os olhos de novo. Esse paciente ele está no estágio torporoso, que você necessita de uma estimulação muito forte, muito dolorosa para que ele reaja. Ou esse paciente está no estágio coma mesmo, que é um estágio de inconsciência total, onde ele não tem resposta ao meio. Então, nem sequer toda uma descarga enérgica que se faça com relação a esse paciente, vá fazê-lo despertar, vá fazê-lo reagir. No máximo que ele tem é resposta de reatividade. É uma resposta natural ali que vai acontecer do organismo, mas sem estar relacionado à resposta de nada. E para isso a gente utiliza estímulos dolorosos. Né? Além dos estímulos auditivos e dos estímulos mecânicos que eu posso fazer, a gente utiliza muito a geração de dor, óbvio, né, que num grau moderado, para esse paciente de unidade de terapia intensiva responder, para esse paciente de unidade de terapia intensiva entender como que está essa questão da dor para esse tipo de paciente. E a gente usa muito esses 4 estímulos. O estímulo do leito ungueal, da região supraorbital, do trapézio e do externo. Né? A região supraorbital, quando eu pressiono, eu posso usar o polegar e pressionar a região logo em cima do globo ocular, né? Na supraórbita, ali na região. Teoricamente, numa pessoa lúcida, orientada, né, a ideia é uma dor intensa. Então, a ideia é que a gente quer saber se esse paciente
tem uma reação ou não, como que ele está, a gente pressiona essa região supraorbital. Também se utiliza o leito ungueal, um lápis, uma caneta, ou até mesmo o próprio dedo, a própria unha, né, a outra unha, a gente pressiona a base da unha do paciente. A gente desliza uma caneta, um lápis na unha desse paciente para fazer um estímulo doloroso. É um dos testes, até um dos para morte encefálica, a gente também utiliza estímulos dolorosos. O estímulo retroesternal, né, onde a gente faz o punho cerrado, então fechado como um soco, e a gente faz um deslize no externo desse paciente, para tentar fazer com que ele reaja a esse estímulo doloroso. É muito doloroso, naturalmente, a gente pressionar o externo dessa forma. Então, obviamente, que a pessoa reagiria caso não estivesse no nível comatoso. E o estímulo do trapézio, né, que é o famoso músculo da massagem, na verdade é fazer um movimento de pinçamento, com o dedo indicador e polegar, fazer o pinçar ali de uma maneira mais forte do trapézio, que também gera uma dor absurda no doente. Para isso eu avalio também a escala de coma de Glasgow. Então eu pego esse paciente, a escala de coma de Glasgow, e eu vou verificar, observar, fazer os estímulos necessários, depois pontuar conforme melhor resposta ocular, verbal, motora, e mais o reflexo pupilar, que foi nosso assunto da aula de sexta-feira. Para isso, eu entendo que pupilas elas têm um determinado nível, né, e intensidade, como muito bem lembrado pela Alcione, se elas tinham alguma mudança na aula passada, e elas não têm Alcione, então elas estão todas no mesmo nome, na mesma nomenclatura. Elas são pupilas isocóricas quando elas estão em tamanhos iguais, né? Então as pupilas normais, elas são chamadas de isocóricas. Elas são chamadas de anisocóricas, então A de diferente, né? Quando uma está maior e uma está menor, então quando eu tenho uma possibilidade de um AVC, uma possibilidade de um traumatismo crânioencefálico, são algumas das situações que as pupilas podem ser anisocóricas. Quando elas estão muito contraídas, quando as duas estão contraídas, elas estão mióticas, né? Elas estão sofrendo a miose na pupila contraída, como é o caso de uma lesão do sistema nervoso central, como é o caso de algumas substâncias que acabam causando a miose. Ou as pupilas midriáticas, que são as pupilas que sofrem midríase. Nesse caso, as pupilas estão dilatadas, né? Então, determinadas substâncias tóxicas, drogas, elas deixam a pupila midriática. O ambiente com pouca luz deixa a pupila midriática, né? Quando a gente acende a luz, a pupila já logo faz a reação. Em situações de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio, anóxia, diminuição de oxigênio, né? Anóxia, ausência de oxigênio, parada cardiorrespiratória, né? Traumatismo crânioencefálico, elas também podem ficar dilatadas. Então, geralmente, no paciente com óbito, né, com parada, essas pupilas ficariam totalmente dilatadas, né? Num quadro hemorrágico considerável também. A dilatação, a perda de substâncias, perda de líquidos, perda de sangue, especialmente, e aí essas pupilas ficariam dilatadas, no sentido de desidratar o organismo. Num estágio avançado de um coma, esse paciente tem duas situações: a decorticação e a descerebração. O posicionamento onde ele está. Deste modo, né, numa rotação interna, né, onde os braços estão para dentro, ou numa descerebração, quando a rotação está externa, né, quando esse paciente se estica ao inverso, ao contrário, quando o punho dele está virado. O que significa isso? Significa que numa decorticação, a lesão está acima do córtex cerebral. Então, o córtex cerebral não está funcionando, então se tem uma decorticação, perdão. Então, no sentido de que o paciente está imóvel, deitado, numa superfície, né, no momento rígido, todo contraído. Na parte mais interna, a gente tem uma lesão a nível de córtex cerebral. Já um paciente que está num nível de cerebração, que é o pior, gente, das duas, o descerebrar é a pior situação, é quando essa situação ela inverte. Agora ele está numa postura extensora. Ele não está naquela postura tão de flexão interna, ele está numa postura extensora,
E a lesão, ela já é um pouco mais para baixo. A lesão ela já é em torno do mesencéfalo e ponte, ou seja, ela já começa até a descer para nível espinhal. Então aí a gente tem uma descerebração. Então, decorticação, lesão no córtex, né? Este desenho forma uma decorticação e a lesão é no córtex cerebral. E uma descerebração, essa lesão é no mesencéfalo e na ponte. Essa é a introdução do assunto de hoje sobre situações de coma, pessoal. A gente se encontra logo mais às 19h30 na nossa interação. Um abraço para todo mundo e até logo mais.